Pronto, vamos lá. Vixe, o que o bicho aí falou até inglês. Bom, então, dando início, né, como a gente vai falar sobre ecologia, a gente tem que entender o que é ecologia, certo? Então, esse carinha aí, chamado Ernest Haeckel, ele é o considerado pai da ecologia, né? E aí, essa semana, como nós estamos homenageando aí os estudantes, vamos homenagear o Ernest Haeckel, que foi um grande estudante, né? E que desenvolveu esse conceito de ecologia, tá? Então, o nome ecologia vem dessa raiz aqui, oikos, que significa casa, né? E tudo que tem logia é estudo de alguma coisa. Então, no caso de ecologia, é o estudo da casa, né? Que casa é essa? É o ambiente que a gente vive, tá? Então, a ecologia, ela vai tratar da relação entre os seres vivos entre si e dos seres vivos com o ambiente em que eles vivem, tá? Então, com o meio que rodeia eles. Então, todas as relações que existem, né, entre os seres vivos e dos seres vivos com o ambiente, vai estar na ecologia, ok? Então, a gente tem alguns conceitos importantes aí para nortear os nossos estudos, tá? Lá no material de vocês tem um mapa conceitual, né? E aí, lá naquele mapa, tem todos esses conceitozinhos aqui, e explicando direitinho o que é cada um, tá até mais explicado do que aqui no slide. Mas vamos lá entender, né, o que são esses termos. Alguns deles, como eu já disse, vocês já devem ter ouvido antes, tá? Então, se não entenderem algum, se ficar meio complicado, pode perguntar. Então, nosso primeiro conceito é o conceito de ecossistema ou sistema ecológico, é a mesma coisa, tá? E quando eu falar de ecossistema, eu vou estar falando de um conjunto, que ele é formado tanto pelos fatores pelos componentes, né, que são não vivos, quanto a parte viva do ambiente, certo? Então, como assim? O que eu posso entender como um ecossistema? Se eu for para uma floresta, a floresta é um ecossistema, né? Por que ele é um ecossistema? Porque ali eu vou ter componentes não vivos, eu vou ter o solo, eu vou ter as rochas, eu vou ter água, né? E eu vou ter componentes vivos também, né? Eu vou ter os componentes bióticos. Que componentes são esses? Eu vou ter animais, bactérias, as plantas, né, que compõem a mata, tá? Então, quando eu considero todos esses componentes de um ambiente, eu estou falando de um ecossistema, certo? Então, eu considero tanto o que é vivo quanto o que não é vivo, tá bom? Quando eu falo de população, eu estou falando de um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então, por exemplo, se nós estivéssemos numa sala de aula real, física, tá todo mundo ali dentro da sala de aula, bonitinho, todo mundo, ser humano, então nós constituiríamos uma população, porque seríamos vários indivíduos de uma mesma espécie, que estaríamos ali por um tempo determinado, certo? E aqui, por último nesse slide, a gente tem a comunidade ou biocenose, que aí eu vou ter várias populações juntas, ou seja, eu vou ter vários indivíduos de espécies diferentes, tá? Então, se aqui em casa, por exemplo, aqui eu tenho um cachorro, uma cachorra, né, uma cadela, e 2 gatos. Então, se eu considerar toda a minha família e os meus animais, eu tenho uma comunidade, né? Ainda tem uma iguanazinha, um sonho que aparece de vez em quando, então aqui é uma comunidade, tá? São várias espécies juntas, né, no mesmo ambiente, tá bom? Então, atentem-se que população e comunidade, eu estou falando só de indivíduos vivos, ok? População de uma mesma espécie, comunidade, eu vou ter espécies diferentes. Já no ecossistema, não. Eu vou considerar tanto os componentes vivos quanto os componentes não vivos. Entendido até aí? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, vamos ilustrar aqui o que seria, tá? O que seriam esses primeiros conceitos. Então, aqui eu tenho
imagem de um ecossistema aquático, tá? Pronto, então na casa do Luiz Eduardo já tem outra comunidade, já tem espécies diferentes, né? Então, aqui na imagem, a gente tem um ecossistema aquático, né? A gente vive num ecossistema terrestre, mas a gente também não pode esquecer dos ecossistemas aquáticos, né? Na água também a gente encontra muita vida. Então, aqui eu tenho um coralzinho, né? E nesse coral, eu posso perceber que eu já tenho várias espécies diferentes de peixes, né? Além dos peixes, eu também vou encontrar o próprio coral, que ele é constituído de organismos vivos também, né? As esponjas do mar, né? Os quinidários, tá? Então, todo esse coral, ele é um ambiente de muita vida, né? De muita produtividade. Então, se eu for considerar não só os componentes vivos, mas a água que rodeia, os sais que estão dissolvidos ali dentro daquela água, as rochas desse coral. Então, se eu considerar esses componentes não vivos e vivos também, eu tenho um ecossistema, tá? A comunidade aqui do lado, eu já tenho aqui, ó, espécies diferentes. Então, aqui na frente eu tenho uma espéciezinha de antílope, aqui no meio eu tenho a zebra, lá mais atrás eu tenho girafas. Então, quando eu tenho vários conjuntos aqui de espécies diferentes, eu tenho uma comunidade, certo? E aqui embaixo, várias formiguinhas, todas da mesma espécie, né? Todas juntinhas ali, então é uma população, ok? Tranquilo, gente, até aqui. Ok, então vamos lá. Vamos aos nossos próximos conceitos, certo? Podem ser muitos conceitos, mas a compreensão deles não é tão complicada. E como são conceitos que a gente vai repetir, vocês vão se acostumando com eles aos poucos, tá? Não se preocupe. Aqui nós temos mais três, né? Nós temos o biótopo, o habitat ou habitat e o nicho ecológico. Atenção nesses três aqui, tá? Para não confundir. O que é o biótopo? É a área física na qual determinada população ou comunidade vive, considerando os fatores físicos e químicos do meio. Ora, presta atenção. Lá no ecossistema, eu não considero tanto os fatores vivos quanto os não vivos. Aqui no biótopo, eu vou levar em consideração somente os não vivos, somente o ambiente em si. Então, eu vou considerar o clima, eu vou considerar o recurso de água que tem ali, eu vou considerar o solo, o relevo. Então, todos esses componentes aqui, físicos e químicos do meio, vão entrar no biótopo, certo? O biótopo mais a comunidade vão formar o ecossistema, ok? O habitat ou hábitat, então, deixa a vegetação não entra? Não, Luiz Eduardo, aqui a vegetação não vai entrar, tá? A vegetação vai entrar como comunidade, né? Porque são várias espécies de plantas diferentes, então ela é a parte da comunidade, certo? Ou ecossistema, se eu considerar tudo junto, vivo e não vivo, tá bom? Então, o biótopo é só aquela parte não viva, ok? As condições do ambiente. O habitat é um lugar específico onde uma espécie é encontrada, né? Ou seja, o endereço dela no ecossistema. Como assim? Qual é o habitat da onça-pintada? Onde é que a gente encontra a onça-pintada? Quem sabe aí dizer? Na selva. Vamos tentar ser mais específicos. Aqui no Brasil, qual é o local onde ela é mais encontrada? Vocês sabem? Cerrado, Amazônia. Exatamente. Aí na verdade, não mistura, né? Ela fica ali transitando na Amazônia, no Cerrado e o Pantanal, certo? A gente também encontra muita onça pintada no Pantanal, tá?
Então, ela vai ficar transitando aí entre esses ambientes que vocês falaram, né? Então, esse é o habitat dela, tá? Você pode se referir ao habitat da onça-pintada como a Amazônia, como o Cerrado, como o Pantanal, tá? Então, é o endereço onde ela é encontrada, o local onde ela vive, certo? Então, habitat vem justamente de habitação, né? O local onde ela habita, tá? O nicho ecológico é o papel que esse organismo desempenha. A gente chama de profissão, né, do organismo no ecossistema. Como assim? Tudo que diz respeito ao comportamento dele, né, a alimentação, a reprodução, o que ele fica fazendo, né? Então, por exemplo, um passarinho. Me digam algo de um passarinho em geral, qualquer espécie, que entraria aqui no nicho ecológico. O que as aves fazem, assim, com frequência? O canto, sim, Eduardo, sim. O canto pode entrar aqui como nicho ecológico, até porque o canto das aves é uma forma de comunicação entre elas, né? Inclusive muito complexa, tá? Então, a comunicação das aves, ela é um precursor da comunicação dos mamíferos, certo? Inclusive a nossa. O ninho, o hábito de fazer o ninho no período de reprodução. Então, toda essa questão de comportamento, né, a forma como ela se reproduz, do que ele come, tá? Todas as atividades que um organismo faz no ambiente vai entrar no nicho ecológico, certo? Então, toda essa parte de comportamento dele aqui entra no nicho ecológico, ok? Então, recapitulando, o biótopo é a parte não viva de um ambiente, né, as condições físicas e químicas do ambiente. O habitat é o local onde uma espécie é encontrada, e o nicho ecológico são todas as atividades que um organismo desempenha dentro do ecossistema. Tranquilo? Ok. Então, a gente já vai aqui para o nossa explicação hoje é bem curtinha, né? Hoje a gente, aliás, tem as imagens aqui, só ilustrando para vocês, né, o que seria cada um. O biótopo aqui, eu vou ter, dependendo das condições ambientais, eu vou ter vários ambientes, né, vários locais diferentes, tá? Então, aqui eu já tenho um terreno mais alagado, né, muito parecido com o Pantanal, inclusive. Aqui eu já tenho uma costa mais cheia de rochas, né? Aqui também parece muito um finalzinho de manguezal aqui, já encontrando com o mar. Aqui já é um ambiente aquático, então em todos esses ambientes eu tenho condições diferentes, certo? E essas condições físicas e químicas é que eu chamo de biótopo, ok? Aqui eu tenho um habitat do panda, né? O panda geralmente ele é encontrado aqui no topo de árvores, que ele gosta dessas folhinhas mais verdes, né? Na internet, só o que tem a gente os videozinhos dos pandas caindo das árvores, a coisa mais fofa do mundo. E aqui eu tenho um aspecto de nicho ecológico. Ah, por que esse pavão aqui com as penas tudo abertas é nicho ecológico? Porque ele abre essas penas aqui com um objetivo. Alguém saberia dizer por que o pavão ele se exibe desse jeito? Exatamente, Hércules, para impressionar a fêmea, né? Tanto, exatamente, também, da lacre também. Então, tanto se você olhar a fêmea do pavão, né, da espécie do pavão, ela é mó paia, gente, ela não tem muita graça, não. Mas o pavão macho, ele é lindão, assim, só ele tem essas fêmeas, justamente porque é com essas penas aqui que ele vai impressionar a fêmea, né, com o objetivo de acasalar, certo? Tá travando para mais alguém? Se tiver, eu falo mais devagar aqui, não. Então Yuri, tem calma aí que deve ser tua internet. Daqui a pouco vai dar certo.
Então, gente, aqui como o pavão abre essas penas aqui para impressionar a fêmea, isso vai estar dentro do comportamento dele relacionado à produção. Então, isso é o nicho ecológico dele também, tá no nicho ecológico dele, né? Então, aqui, a ilustração desses 3 últimos conceitos, e aí a gente vai para o nosso último, que é a nossa maior classificação, que é a biosfera, certo? Então, quando eu falar de biosfera, eu estou falando de uma faixa terrestre que é capaz de abrigar todo tipo de forma de vida, certo? Então, o que é que eu incluo na biosfera? Eu vou ter a própria superfície terrestre, né? Aqui ilustrada pelos continentes e tudo. Eu vou ter rios, mares, lagos, oceanos, que é a nossa maior parte aqui da biosfera, né? E parte da atmosfera, ou seja, tem uma parte aérea aqui também, até porque as aves voam, né? Então, tem uma parte da atmosfera que ela também vai entrar na biosfera. Então, todo o ambiente que favorece vida vai entrar na biosfera, certo? E por que esse ambiente favorece a ocorrência da vida? Porque nele a gente vai encontrar 2 gases principais que compõem, né, que são necessários para a manutenção da vida do nosso planeta. Primeiro, que é o oxigênio, né, porque grande parte dos organismos, eles precisam do oxigênio para sobreviver, e a gente também tem o nitrogênio, que ele é um gás bastante importante também para a manutenção da vida no planeta, certo? E aí, na próxima aula, a gente vai entender por que esses 2 gases aqui, eles são muito importantes, tá bom? Então, essa é a nossa última classificação, a biosfera, tá? E aí, hoje, né, por hoje, são só esses conceitozinhos bonitinhos para a gente ver, tá? A atividade de vocês também estava bem tranquilinha, né? Bem de boas, certo? E aí, qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Então, hoje, vocês vão assistir só a minha aula aqui e depois o Renê. A professora Thaís, de Física, ela vai estar disponível no WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês também, caso tiverem, tá bom? Então, na próxima semana, ela entra aqui, a gente vai ficar revezando agora. Nem sempre vão estar todos os professores, tá bom? A gente vai ficar dando uma revezada, mas aí o professor que não tiver aqui no Meet com vocês vai estar lá no WhatsApp disponível, tá bom? Então, eu encerro por aqui, caso vocês não tenham nenhuma dúvida, mas eu entrego vocês para o Renê. Boa tarde novamente, pessoal. Show nessa parte de ecologia. Acho massa, ó. Muito massa. Muito show, viu? Então, todos seus, Renê. Pronto. E aí, meu povo, voltamos firmes e fortes. Segundo semestre. Como é que vocês estão? Como é que foram as férias? Eita, mais ou menos. Tá voltando ainda aos poucos, é? Procurando aqui os slides. Pronto, achei. O Luiz Eduardo tá mais ou menos, tá dormindo ainda, acorda, macho, acorda pra vida. Quem é o Gabs? É Gabriel? Não. A Karina voltou com tudo, eu gosto assim. Pronto, é o Gabriel. Tá horrível por quê, mancho? Porque ele tava com saudade das aulas, aí agora Ai, vai ficar Gabriel. Ah, tá explicado. Então pronto. Agora nós voltamos. Firme e forte. Deixa eu apresentar aqui para vocês a tela inteira. Pronto. Vamos lá, né? Vamos lá. Tá aparecendo aí para vocês, né? Passa aí o feedback. Como é que tá? Estão me ouvindo bem? Tá sim, Renê. Tá tudo show, né? Pronto. Então vamos lá começar. Então nós vamos fazer a revisão. Em junho a gente começou a estudar sobre o cálculo estequiométrico, né? Até que eu falei para vocês, aquele negócio da receita do bolo. Quem lembra aí? Eu tava falando lá como é que fazia um bolo e tal.
aí usava os ingredientes numa proporção certa, né? Pronto, então o cálculo estequiométrico ele é basicamente isso, é uma proporção, só que para as reações químicas, né? As reações químicas elas acontecem numa proporção. Existe uma proporção para elas ocorrerem. E a gente vai continuar falando sobre isso. E aí eu trouxe aqui para vocês um mapa mental. Nesse mapa mental vem um resumo, né, do que o cálculo estequiométrico fala, né, o que é tratado no cálculo estequiométrico, né? Trouxe aqui para vocês, ó, a equação química. O que é a equação química? É como eu falei, ela é a receita de como se produzir determinado produto, né? Então, assim como ocorre na produção do bolo, né, na produção de um determinado produto para a indústria, para, enfim, para uma série de coisas que tem essa finalidade, né, para produzir alguma coisa, a gente tem uma proporção das substâncias que são utilizadas. E aí, né, para ter uma eficiência, né, para evitar desperdícios, quando a gente conhece essa proporção, isso facilita bastante, né? E aí é a equação química. A equação química é como se fosse a receita, é onde está a proporção. Qual é o problema que pode acontecer? O problema que pode acontecer é quando essa equação, né, em questões, não vem balanceada, né? Quando ela não vem balanceada, a gente tem que balancear os coeficientes, que são eles responsáveis por essa proporção. Tranquilo? Claro como o dia. Pior que eu botei aqui de um jeito que não dá para me ver os comentários. Cuida, tá de boa. Pronto. Além disso, né, como a gente vê a equação química, a gente vai utilizar para relacionar. A gente vai fazer as relações quantitativas, né? A gente trabalha aqui com quantidade, a gente precisa saber exata a quantidade de cada uma das substâncias que estão reagindo. Então, a gente trabalha com isso, com esse quantitativo. E, geralmente, a questão, né, ela diz, né, quais são as substâncias que estão envolvidas nesse problema. E aí basta você interpretar, né? Então, português também é importante, né? Vocês acham que, para saber química, não precisa saber da outra, precisa saber da matemática, precisa saber do português, precisa saber interpretar, você precisa saber fazer um cálculo. Então, todas as disciplinas, elas estão interligadas umas às outras, né? A gente precisa saber interpretar de que a questão está falando, para depois fazer os cálculos. René. Oi. Eu não sei se tu vai colocar a questão aí, mas a Karina tá pedindo aqui para depois tu explicar como é que faz a primeira questão lá da atividade. Pronto. Só tem uma, né? É verdade. Vou explicar. Eu não estou gostando dessa apresentação aqui, não. Acho que eu vou fazer outra, peraí. Porque eu gosto de olhar os comentários também. Pronto, agora ficou melhor. Porque ficava saindo da tela. Agora ficou melhor. Pronto. Daqui a pouco a gente vai ver, viu? Então, aí sabendo isso daqui, né, a equação química, que é a proporção, saber relacionar, né, interpretar, aí a gente vai para as questões. Nas questões a gente tem que saber, ó, balancear a equação, certo? Quando for preciso, né? A gente precisa balancear essa equação. Às vezes é um negocinho meio chato, sabe? A gente não tem muito costume, a gente fica vendo lá as substâncias, fica tudo voando assim, porque a gente fica meio perdido. Mas com paciência e no que precisar, vocês podem contar com a minha ajuda, a gente vai conseguir aqui desenvolvê-las. A gente precisa destacar as substâncias envolvidas, né? E as suas respectivas unidades. Porque assim, ó, a gente pode trabalhar, dependendo da questão, com massa. E geralmente, quando a gente trabalha com massa, a unidade, né, dessa grandeza, massa, é gramas, né? A gente pode trabalhar com quantidade de matéria, e aí a unidade dessa grandeza, geralmente é o mol. A gente pode trabalhar com volume, aí a unidade da grandeza volume é litros. A gente pode trabalhar também com quantidade de
de átomos, de moléculas, de íons. E aí a gente vai medir isso, né, através da quantidade, né, de íons, de moléculas, de átomos, pela constante de Avogadro. Então a gente tem que ver isso, que tem essas possibilidades, né, existentes. E montar a regra de 3. Todo mundo desenrola a regra de 3 aqui. Então, para desenrolar as questões, também precisa fazer uma regrinha de 3. Todo mundo desenrola? Já aprendeu na matemática? Não. Pronto, nós vamos aprender, né? A Karina vai aprender. Pronto. Aí, sabendo isso daqui, já dá para desenrolar as questões já. Sabendo fazer isso aqui, já dá para desenrolar. Aí pode aparecer questões onde envolva o rendimento, né? Que aí o rendimento pode ser... Geralmente, na natureza, nada acontece 100%, né? As substâncias não estão puras, né? Elas estão misturadas com outras, né? Aí, com isso, pode interferir no rendimento, não ser totalmente 100%, né? Aí a gente tem que fazer uma regrinha de 3 para adaptar esse rendimento. Pode ter substância em excesso. Lembra que eu estava falando do bolo lá em junho? Acho que vocês não lembram, não. Eu falei que se você, para preparar um bolo, tivesse, por exemplo, mais leite do que ovos, você não precisaria usar todo o leite que tinha lá. Se você usasse a quantidade certa, já servia, né? Então, isso significa que o leite está em excesso, tá bom? A gente chama isso de reagente em excesso na química, quando uma substância ela está a mais do que a quantidade necessária para reagir com as outras substâncias. E a que está na quantidade ideal se chama reagente limitante. Ele é completamente consumido, né? E não sobra nada. E aí, geralmente, também é mencionado a CNTP. O que é isso, CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. O que é isso? É a temperatura de 273 Kelvin, ou 0 graus Celsius, a pressão de 1 atm, o volume de 22,4 litros. E, como eu falei, né, o mol vai aparecer direto. O que é isso, professor? O mol, a unidade da grandeza quantidade de matéria, né? Então, o mol, o que ele indica? Um mol, eu vou ter a massa molar em gramas, né? Digamos que a substância, sua massa, o carbono, né? É 12. Se a massa do carbono é 12, quando eu tiver 1 mol de carbono, de átomo de carbono, eu vou ter 12 gramas de carbono. Então, 1 mol de carbono possui 12 gramas. Aí, isso daqui é a massa molar. E o volume molar, o que é? Quando eu tiver 1 mol de um gás, certo? 1 mol de um gás, na CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão, eu vou possuir 22,4 litros desse gás. Bom? E o número de moléculas ou átomos que eu falei para vocês, que a gente precisa saber a constante de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23. Então, quando eu tiver, por exemplo, 1 mol de carbono, eu tenho nesse 1 mol de carbono 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono, que corresponde a 12 gramas de carbono, certo? Então, é tudo relacionado. Muita coisa, ou deu para entender? Estava sem celular, o Luiz Eduardo. Deu para entender, né, Karina? Pronto. Então, resumão mesmo. Aí é tudo. No mapa mental aí tem tudo. Eu adoro mapa mental, que para estudar para Enem é bom demais. Você olha o mapa mental, você já dá aquele gatilho. Ah, é assim. Ah, é assado. Ah, desse jeito. Pronto, show demais. Pronto, então a gente aprende praticando, né? A gente vai aprender um cálculo só, sem praticar nada, né? Então, eu trouxe aqui a questão de exemplo, a questão resolvida, que eu coloquei lá no material da semana, né?
certo? Trouxe aqui para vocês. E aí é uma coisa bem prática, né? As questões são bem práticas, precisa da interpretação. Eu até grifei para vocês as informações mais importantes. Então, vamos lá. Uma massa de álcool etílico, aí vem o símbolo do álcool etílico, né? C2H6O, no estado líquido. Igual a 138 gramas. Olha aí, ó, já disse na lata, já logo aí, ó, informação importante. A massa que foi usada de álcool etílico é 138 gramas. Então, já sei. Isso daí já está alguma coisa a ver. Foi posta para queimar na presença de 220 litros de gás oxigênio. Então, vamos botar aqui na nossa mente aqui bem rapidão. O álcool etílico, acho que todo mundo sabe o que é, né? Ele é incolor, ele é líquido, ele é inflamável e tal. O álcool etílico, inclusive, é importante, né? Álcool 70 passando aí nas mãos, né? Para desinfectar, certo? Água e sabão também servem. Então, todo mundo se proteger do coronavírus, né? O álcool etílico, nesse caso aqui, foram usados, qual a quantidade deles? 138 gramas. Para reagir com quem? Com o oxigênio. Qual é a quantidade de oxigênio? 220 litros. Geralmente, quando a gente trabalha com gases na química, a gente trabalha com eles usando seu volume, né? A gente não usa massa de gás, né? A gente usa geralmente gases, é o seu volume. Sempre que a gente trabalha com gás, a gente trabalha com volume. Então, pronto. A quantidade que eu fiz aí, 138 gramas de álcool, reagiu com 220 litros de gás oxigênio. O que acontece quando eu uso uma substância inflamável, né? E aí eu uso também uma fonte de energia na presença de oxigênio. Como é o nome dessa reação? Essa é a parte que vocês respondem. Cadê o povo? Tô esperando, né, Rafael? Eu tenho, ó, o álcool etílico, presta atenção. Eu tenho um álcool etílico. Eu tenho o gás oxigênio na atmosfera. A gente aprendeu até aí na aula da mágica, né? E aí eu só forneci uma fontezinha de calor, como por exemplo, um palitozinho de fósforo e risquei lá. Perfeito, Rafael. A combustão, pessoal. A combustão. Então, essa é uma reação de combustão. Aí, professor, mas como é que eu vou saber o que é uma reação de combustão? Geralmente, toda combustão tem o combustível, o comburente e formam dois produtos. Botem na mente de vocês aí, ó. Combustível, comburente formam dois produtos. O comburente, na maior parte das vezes, vai ser o gás oxigênio, que é o gás que está na nossa atmosfera, né? Que é o O2. Ele é o comburente. O combustível é a substância, né? Pode ser gasolina, pode ser o álcool, como esse caso, né? E quem vai ser os produtos? Aí os produtos é o seguinte, quando a combustão for completa, quando for tudo consumido por completo, com a quantidade ideal, vai ser o CO2 e água, que é o gás carbônico e a água. Tá certo? CO2 e H2O. Então, os produtos sempre vão ser esses dois: CO2 e H2O. O comburente, O2. E o combustível, a substância que está sendo mencionada. Ah, professor, então é assim que eu vou montar a equação. Exatamente. Lá no Enem, se for falar de uma combustão e não tiver a equação, vocês vão montar assim. Bota a substância que foi mencionada na questão, mais o O2, né, que foi até mencionado também na questão, e coloca que, como é uma combustão, forma CO2 e água, H2O. Sempre assim, CO2 e água. CO2 e água. Tá bom? Então, pronto, já descobrimos a equação, né? Tá até escrito aqui. CO2 e água, né? Tá aqui, ó, o combustível. Tá aqui o comburente.
tá aqui os produtos, CO2 e água. Sempre vai formar CO2 e água. Aí ele até diz assim, na pergunta, ó, em condições ambientes, 1 atm, 25 graus Celsius. Calcule o volume de gás carbônico liberado e a quantidade de reagente em excesso, se houver. Então, já no nosso aqui juízo já vem o quê, né? Que a gente vai calcular com base nos dois valorizinhos que a gente tem lá, ó. 138, o 220, que é o do álcool etílico, e o do O2, com base nesses valores que a gente tem, a gente vai calcular, certo? Qual é a quantidade de CO2 que é liberada, que é isso aqui, e se um dos dois está em excesso. Ou tem muito álcool, ou tem muito oxigênio na atmosfera, né? Ele diz ali que tem 220, né? Se fosse na realidade, a gente já sabia que o oxigênio está em excesso, né? Porque na realidade tem oxigênio para todo lado, né? Mas ele disse que era como se fosse um recipiente fechado, né? Então só tem 220 litros. Aí ele diz, ó, dado massa molar do C2H6O, que é o álcool etílico, é 46 gramas por mol, e considere o volume molar nas condições em que ocorreu a reação, 25 litros por mol. 25 litros por mol. A primeira coisa que a gente vai fazer, para a gente saber quem está em excesso, ou está limitando, né, quem está na quantidade certa e quem não está, a gente precisa fazer uma regrinha de 3. A gente precisa fazer uma regrinha de 3 utilizando os 4 valores que eu circulei aí, que é os 138 gramas do álcool etílico e 220 litros de O2. Então, eu já sei que, olha as proporções, já está tudo balanceado. Ó. Aqui é 1, aqui é 3. Então, a proporção é 1 para 3. Cada 1 mol de álcool etílico reage com 3 mol de O2. Ah, professor, se um é 1 e o outro é 3, então significa que precisa de mais O2. Não necessariamente, né? Porque a gente está trabalhando com outras grandezas, né? Então, vamos ver, né? A gente tem, ó, que a massa molar do álcool etílico é 46 gramas por mol. Então, eu multiplico esse 46 por 1, que é o coeficiente do álcool etílico. Então, fica 1 vezes 46, certo? A gente está fazendo a relação massa com volume, certo? Porque um é líquido e o outro é gás. Então, a gente tem que fazer essa relação. Massa com volume. Então, a cada 1 vezes 46 gramas de álcool etílico, na proporção, eu terei 3, olha o 3 que estava aqui em cima no coeficiente, ó. Ele vai ser multiplicado 3 vezes 25. Por que 3 vezes 25? Porque ele é um gás, e bem aqui fala, ó, considere o volume molar nas condições em que ocorreu a reação igual a 25 litros por mol. Se eu tenho 3 mol, então significa que vai ser 3 vezes 25. Tá bom? Até aqui alguma dúvida? Será que tem alguém me ouvindo ainda? Desistiram já? Acho que pode seguir, Renê. Pode seguir. Só tudo. Só tudo. Bora lá, Hélio. De novo. Pronto. As duas substâncias que estão sendo mencionadas na questão é o álcool etílico e o gás oxigênio. Então, a gente vai olhar para eles dois. Porque eu quero saber quem deles dois está em excesso. Ou se está em excesso, tá certo? A proporção eu vou encontrar. Como é que eu encontro a proporção? Olhando a equação. Esse daqui
eu tenho a massa dele. Esse daqui, eu tenho o volume dele. Aí eu vou ter que olhar isso daí como referência para me saber quem é que está em excesso ou não. Deu para entender agora? O que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, nosso objetivo é ver quem está em excesso. Agora sim, pronto. Aí eu vou utilizar as proporções que eu tenho, né? Como eu já disse, né, a questão forneceu, ó, a massa molar do álcool etílico é 46. Se eu tenho 1 mol de álcool etílico, eu vou ter 1 vezes 46. O volume molar do gás oxigênio é 25. Então, se eu tenho 3 mol de álcool etílico, eu vou ter 3 vezes 25. Pronto, essa proporção aí é aquela primeira que eu falei para vocês da regra de 3, né? A relação que a gente faz entre as duas substâncias. Agora nós vamos para outra relação. Qual será a outra relação? Aí vocês podem escolher. Vocês podem utilizar na outra relação ou 138 gramas, que é a massa do álcool etílico, e aí a gente faz a regra de 3 e descobre qual é a quantidade de oxigênio necessária, ou a gente utiliza o volume do gás oxigênio, e aí encontra qual é a massa de álcool etílico necessária. Tanto faz. Nesse caso, eu vou usar o 138, que é a massa do álcool etílico. Mas isso não tem problema nenhum. Se você achar que o número fica até mais fácil calcular com o outro, né? Pode fazer também. Mas eu vou usar a massa. Então, é só eu pegar o 138, ó, e papocar bem aqui embaixo, ó. Pronto. Tá aí, ó. 138 gramas de C2H6, ó. Pronto, só isso. O outro termo a gente chama de X. Pronto. Aí agora a gente vai começar a regra de 3. Todos compreenderam de onde veio 1 vezes 46, o 3 vezes 25 e o 138? E por que eles estão assim organizados? Sim, né? Pronto. Ótimo. Tinha, como era o nome dele? Era o Eduardo. O Eduardo disse que não lembrava mais como era a regra de 3. Eduardo, ó, deixa eu te explicar como é a regra de 3. Vou apagar, né? Porque eu risco tudo. É uma bagunça aqui. Como é a regra de 3? A regra de 3, eu tenho 3 valores. Um valor. 2 valores. 3 valores. Aí eu chamo o quarto valor de x e multiplico. Multiplico de forma cruzada. Esse por esse e esse por esse. Pronto, só isso. Igualando, né? Eu multiplico, ó, 1 vezes 46 vezes x. Então vai ficar assim, ó. 1 vezes 46 vezes x. Aí eu igualo. Agora eu multiplico o resto. 138 vezes 3 vezes 25. Pronto, isso é a regra de 3. Agora é só resolver a equação. Não é, mas só isso. Tu pensava que era o quê, mano? Agora é só resolver. Resolvendo, a gente tá vendo que esses dois aqui, ó, o bonito aqui, ó, não tá legal aí, porque eu quero saber o valor do x, né? Então tem que mandar pro outro lado dividindo. Aí eu mando pro outro lado dividindo. Como é que eu mando ele pro outro lado dividindo? Repete tudo. E mando pro outro lado dividindo. Na hora que eu botei a barrinha, pronto, já tá dividindo. E aqui é só resolver agora, né? 138 vezes 3 vezes 25 dividido por 1 vezes 46. Legal porque esses números que tá nessa questão aqui não tá nada de vestibular, né? Porque geralmente de vestibular dá pra você fazer uma divisão rapidão, certo? É um número aqui muito quebrado. Então, fazendo aqui
A conta, né, já até coloquei aqui para vocês, vai dar igual a 225 litros de O2. Professor, como é que eu faço mais rápido? Vocês podem pular essa parte aqui, ó. Como é que eu faço isso? Pega o X e bota direto lá, ó. X é igual. Aí você pega os outros dois números que estão lá e coloca em cima, e o que está ligado ao X coloca embaixo. E aí já faz mais rápido a questão, né? Já faz bem mais rápido. Tá bom? Tranquilo até aqui? Aí o que eu quero que vocês entendam agora é o seguinte, ó. Pronto, a regra de 3 nós já aprendemos, né? São 3 números, a gente encontra o valor do X. Bom, o que eu quero que vocês entendam agora é o seguinte, ó. Quantos litros de oxigênio a gente tinha disponível? Quem sabe? Quantos litros de oxigênio a gente tinha disponível para reagir? 220. E quantos são necessários? A gente calculou 225. O que isso significa? O oxigênio está em excesso ou está limitando? Ele está limitando, né? Porque a gente não tem essa quantidade de oxigênio. Então, o oxigênio é que está limitando. Isso significa, olha aí, ó, só um raciocíniozinho que a gente faz bem rapidão. Isso significa que o álcool etílico ele está em excesso. De novo, para não dar um nó no juízo. A gente fez uma regrinha de 3, utilizando as proporções, com um valor qualquer, que foi o 138, né? E aí fez e encontrou qual era a quantidade de oxigênio necessário para reagir com essa quantidade. A gente descobriu que é 225. É a mais do que a gente tem. Se é a mais do que a gente tem, significa que não tem oxigênio disponível. Então, ele está limitando. Então, o reagente limitante é o oxigênio. Ah, professor, se eu tivesse feito com oxigênio, já tinha matado a questão. É, né? Tinha. Mas aí a gente, como eu falei no começo, a gente poderia fazer essa regra de 3 escolhendo um dos dois, né? A gente não sabia quem era que estava em excesso, quem estava limitando. A gente precisa fazer isso. Agora nós descobrimos. Como agora nós descobrimos que o oxigênio ele está limitando, a gente vai ter que fazer o mesmo babado aí com ele agora. Entendido? E aí, ficou entendido? Como a gente descobriu que o oxigênio é que está limitando, a gente vai ter que fazer outra regra de 3, agora usando o... Entendi, pronto. O oxigênio, que é o que eu expliquei aqui no slide, tá certo? Não vou nem ler. Então, nós fazemos a mesma coisa, usando o álcool etílico, usando o oxigênio, usando 1 vezes 46, usando 3 vezes 25, só que agora, no lugar de usar o 138, que a gente usou na questão anterior, a gente vai usar o 220. E aí eu vou chamar esse novo valor de Y. Aí eu faço outra regra de 3. Ah, professor, isso é muito chato. Mas às vezes a gente acerta, às vezes não, né? Às vezes de primeira a gente já sabe quem é o limitante e às vezes não. Isso acontece. Então vamos fazer, né? Fazendo a regra de 3, eu vou ter, ó, 3 vezes 25 vezes Y, 3 vezes 25 vezes Y, e é igual a 1 vezes 46 vezes 220. Desse jeito fica organizado. Aí, mandando esses dois aqui, ó,
Para o outro lado, vai ficar, ó, y é igual a 1 vezes 46 vezes 220, dividido por 3 vezes 25. Tá bom? Então vai ficar desse jeito. Aqui dá para a gente fazer alguma simplificação. 22 dividido por 3. Quanto é 22 dividido por 3? Quem sabe? 22. Tirei esse zero aqui por enquanto, né? Vê se facilita. 22 dividido por 3. 3 vezes 8 é 24. 3 vezes 7 é 21. Sobra 1. Bota uma vírgula, bota um zero. 3 vezes 3 é 9, sobra 1. 7,3, né? Então, se a gente quiser simplificar, 7,3 vezes 10 dá 73. Então, se a gente quiser simplificar, ó, dá para simplificar aqui assim, ó. 73. Entenderam o que eu fiz? Entenderam o que eu fiz ou compliquei? Tá, massa. Pronto, entendeu não? Pronto, deixa eu explicar de novo. Porque assim, ó, geralmente no Enem, a gente não vai ter calculadora para resolver, né? Os números eles podem ser mais simples do que esses, né? Também tem isso, né? Então a gente vai ter que simplificar. A gente vai ter que dar um jeito de fazer as divisões aqui, né? Por exemplo, numa regra de 3/10, a gente tem que ganhar tempo, a gente vai ter que arredondar, vai ter que aproximar os valores, a gente vai ter que fazer umas aproximações. Então eu peguei aqui no caso e dividi o 220 por 3. Fazendo essa divisão, deu mais ou menos 73, que aí já foi facilitando os nossos cálculos, tá certo? Então, foi isso que eu fiz. A gente poderia fazer a divisão de outro valor? Poderia. Fiquem aí à vontade. O que vocês acham que dava para simplificar? Isso aqui já entra na parte de matemática, né? Deixa eu tirar aqui o meu, por enquanto. Ah, meu Deus, eu paguei por 220. É uma coisa que vocês têm que ter em mente. Dá para me simplificar o 46 por 3? Quanto é 46 dividido por 3? Dá certo? Dá um número quebrado, né? Dá um número quebrado, né? Então, assim, ó, no Enem, geralmente, esses números, eles vão dar númerozinhos inteiros. São coisas para facilitar, entendeu? A gente tentar fazer aqui, ó, resolver essa equação, com esses valores aqui, de uma forma que fique mais simples, os números fiquem mais simples. Tipo, multiplicar por 10 é de boa, multiplicar por 5 é de boa, rapidão a gente faz, entendeu? Então, esse é o objetivo aqui. Multiplicar por 2, por 4 é tranquilo, dividir por 2 é de boa. Então, esse é o objetivo. Se eu quisesse, por exemplo, aqui, ó, aqui não é 25. Se eu quisesse colocar aqui, ó, 5 vezes 5, eu poderia fazer isso para facilitar meus cálculos? Poderia, se eu quisesse, poderia, porque dá o mesmo 25. Então, é isso que eu quero que vocês tenham em mente, tá bom? A gente pode fazer isso para facilitar os nossos cálculos, tá bom? Enfim, mostrando aqui para vocês alternativas. Fazendo todo o cálculo aqui, quanto é que vai dar? Vai dar aproximadamente, até o número é quebrado, né? Dá aproximadamente 135 gramas de álcool etílico que reage efetivamente. 135 gramas de álcool etílico que reagem efetivamente. Então, voltando aqui para a questão, quanto de álcool etílico eu tinha? 138. Quanto que reagiu efetivamente? 135. E quanto que eu tenho em excesso? 3 gramas. Deu para entender? Descobrimos primeiro
que o gás oxigênio, ele estava limitando com aquela regra de 3. Depois que descobrimos que ele estava limitando, nós descobrimos qual foi a quantidade que reagiu efetivamente de álcool etílico. Depois descobrimos o excesso de álcool etílico. Pronto, então fizemos metade da questão. Bem facinho, né? Continuando, para terminar, aí a gente pega a quantidade agora, ó, de gás oxigênio com a quantidade que reagiu totalmente. Professor, se eu quisesse usar o 135, estava certo? Tava. Se quisesse usar o 135 também, dava certo. Não tem problema nenhum. Você ia encontrar, porque foi a quantidade que reagiu efetivamente. Professor, se eu usasse o 138, ia dar certo? Não, não ia. Porque o 138 está passando 3 gramas. Entendeu? Aí o Z, ó, que falou lá na questão, ó, que cada mol, lembra que falou lá na questão, ó, cada mol corresponde a 25 litros. É o volume molar. Se eu tenho 2 mol, então eu vou ter 2 vezes 25 litros. E eu chamo, para não misturar bola, de Z. Chamei um de X, outro de Y, esse daqui de Z, né? E agora eu faço o quê? Quem que sabe? Se eu desse um ponto, já tudo respondia, né? Estão usando o chat para paquerar, é? Para responder a aula, viu? Regra de 3. Muito bem, Eduardo. Regra de 3, regra de 3, regra de 3. Toda a vida é regra de 3, pessoal. Não tem ponto de correr, não. É a mesma coisa toda hora. Então, vocês observaram, todos os 3 cálculos foi regra de 3. Então, não tem, assim, complicação. O negócio é só calcular mesmo. A gente tem que ativar o gatilhozinho dos cálculos, né? Então, vai ficar, ó, 3 vezes 25 vezes o Z. Eu sempre começo pelo onde está multiplicando o Z. Vocês prestaram atenção? Ou o X, ou o Y, ou o Z. Que vai ficar organizadinho. Aí esse daqui, ó, tá multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Dividido por 3 vezes 25. Lembra aquele negócio que eu falei para vocês de simplificar? Olha, esse daqui tá de boa, do jeito que aparece no Enem, ó, para vocês, ó. Quanto é 25 dividido por 25? Dá 1, né? Então eu posso cortá-los. Entenderam aí? 25 dividido por 25 dá 1, então posso cortar, né? Posso cortar. Tem mais alguma coisa aqui que eu posso fazer? 22 dividido por 3 dá quanto? Perdeu, Gabriel. Perdeu o ponto. Anotei aqui, viu? Tô brincando. E aí, quanto é? Tem 220 aí, né? Mas eu posso fazer só o 22 dividido por 3. E aí depois eu multiplico por 10. Quanto é? Dá 73. A gente fez, não foi anteriormente, não foi? Pronto, então dá 73. Esse por esse dá 73. Onde é que eu boto, irmão? Tô com medo de ficar bagunçado. Aí, ó, eu tenho agora só o 73 vezes 2. Quanto é 73 vezes 2? Olha, né? De boa, né?
73 vezes 2. 146. Olha aí que perfeito, né? Então, no Enem, vai cair mais ou menos isso, né? Aí as alternativas, elas vão ter, né? Um 146, alguma coisa. Aí o outro 160, o outro 170, o outro 200, né? As alternativas são bem distantes umas das outras, né? E aí, para a gente não... Como calcular um negócio desse? A gente faz de jeito aqui. A gente usa os nossos gatilhos aqui da matemática, né? Tem que usar aí a matemática. Agora, quando é aquele número quebrado, igual aquela anterior, aí a gente tinha que fazer a divisãozinha bem bonitinha, né? Porque senão ia dar meio ruim, né? Não precisava fazer todinho, encontrar todos os números depois da vírgula, né? Não precisava também. Mas quando for desse jeito, tá aí, ó. Como resolver mais facilmente. Aí, professor, uma resposta é 146,7. Mas se você encontrar o 146, como eu falei, as alternativas do Enem vão estar uma distante das outras. Você encontra a resposta, você acerta a questão. Tá bom? Show de bola. Dúvidas? Então encontramos a resposta. A primeira resposta era quem estava em excesso e o excesso, que é 3 gramas de álcool etílico em excesso. E a segunda resposta é a quantidade de CO2 produzida, que são 146 gramas. Só um instante. Volto já, rapidez. Pronto, voltei. O que está acontecendo aí no chat? Que eu perdi. A aula vai acabar aqui, ó. Tá terminando, é só mais 2 questões. Vamos lá logo para a outra, né? O pessoal tá fofocando lá. Eu tô vendo aí, a turma do fundão aí tá fofocando, né? Vamos botar a turma do fundão para diretoria. Um café com a naquele. Também pegou pesado agora. Sim, vamos lá. Foco, foco, foco. Primeira questão, ok. Tá certo? Ela era um pouquinho mais difícil, né? A gente viu que era muita coisa para fazer e tal. Era um pouquinho mais chatinha, sabe? Mas vamos aí para a questão 2. Questão 2 fala assim, ó. Qual a massa de amônia? Olha, já disse no começo, ele quer saber a massa de amônia. Interpretação de texto, né? Qual é a massa de amônia? Ela tá perguntando na minha cara, ó, qual é a massa de amônia? Então tem que fazer o quê? Encontrar a massa de amônia. Pronto. Quem é a amônia? É o NH3. Obtida pela reação de 360 gramas de gás hidrogênio, que é o H2, com gás nitrogênio N2 suficiente. Quando ele fala assim, ó, com gás nitrogênio N2 suficiente, ele está me dizendo que não preciso saber quem é o limitante, quem é um em excesso. Ele está dizendo que vai ter a quantidade necessária, suficiente. Então não preciso fazer aquele negócio para descobrir quem é que está limitando, quem é que está em excesso. Considerando que a reação tem um rendimento de 20%, então, ó, a gente já sabe, ó, a reação tem um rendimento de 20%. Eu vou fazer o cálculo da regra de 3, encontrar a massa de amônia e depois tirar 20% dessa massa. Bota no carregador, criatura, tá 4%, vai desligar. Tecnologia, né? Carregador. E aí, vocês desenrolaram aí o que é para fazer? A gente vai calcular a massa de amônia e depois a gente vai tirar os 20% dessa massa. Tranquilo? Tranquilo.
Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que montar a equação, né? Então, a equação, como ele falou lá, ó, é o N2 reagindo com o H2, formando o NH3. E tá aqui bem lindinho, ó. Aí, depois disso, eu tenho que balancear, que eu já coloquei aqui para vocês, os coeficientes, que já estão tudo ok, ó. Esse daqui é 1, esse aqui é 3 e esse aqui é 2, certo? Depois disso, ele disse que o nitrogênio está suficiente. Se o nitrogênio está suficiente, eu não vou usar ele como referência. Eu vou usar os outros dois, para a regra de 3. Quem são os outros dois? A quantidade de hidrogênio. Qual é a quantidade de hidrogênio? É 3 vezes a massa molar do hidrogênio. Qual é a massa molar do hidrogênio? Ele deu bem aqui, ó. Massas molares em grama por mol. Massa molar do H2 é 2. Então, vai ser 3 vezes 2. E aí, eu vou pegar agora a massa molar do NH3. Ele disse bem aqui que é 17. Então, vai ser 2 vezes 17. Da onde veio 2? Do coeficiente. Da onde veio 3? Do coeficiente da equação. Então, a equação é muito importante. Tá bom? Professor, mas ele colocou bem aqui, ó, N2 igual a 28. Eu vou usar para quê? Para nada. Tá certo? Para nada. Aí, o que eu vou usar agora? Qual é o outro valor que ele forneceu? Olha que lindeza, bem aqui, ó. 360 gramas de gás hidrogênio. Se é gás hidrogênio, eu tenho que colocar embaixo do gás hidrogênio. Ou seja, embaixo do 3 vezes 2. E esse daqui eu vou chamar de x. E aí eu faço a multiplicaçãozinha da regra de 3, que toda vida vai ser isso. Vamos fazer para ver como é que fica, se a gente consegue lá ativar nossos gatilhos da matemática, né? Então vai ficar, ó, já de uma vez, né, ó, vai ficar, ó, o x é igual aos dois outros, né, que estão do outro lado do x, 360, vezes o 2 vezes 17, dividido pelo valor que o x está ligado, que é o 3 vezes 2. O que eu posso fazer? Eu posso pegar o 2 e cortar com 2. Já facilitou. Eu posso pegar o 360 e dividir por 3, que é a mesma coisa de pegar o 36 e dividir por 3. Dá quanto 36 por 3? Dá 12, né? Então, olha que beleza, né? Ó. Cortei tudo, facilitou nossos cálculos. É assim que vai estar lá no Enem, ó. Ficou 12 vezes 17. Tinha um cálculo do tamanho do trem, ó. Tinha que dividir, multiplicar, não sei o que, não sei o que, isso, aquilo. Agora ficou só 12 vezes 17. Aí eu vou lá e faço, ó. 12 vezes 17. Dá igual a quanto? 12 vezes 17? 10 vezes 17 dá 170. 2 vezes 17 dá 34. 70 mais 34. Oh, misturei, foi mal. Não, tá certo. 70 vezes 34. Tá faltando alguma coisa que eu disse? 360 multiplicado por 2 vezes 17. Eu buguei aqui. Isso, 204. Que foi que eu buguei? 10 vezes 17 é 170. Eu disse foi 70, ó, o doido. 10 vezes 17, 170. 2 vezes 17 dá 34. 170 mais 34, 204. É isso? E aí lembra, ó, do 10, né? Que aqui ficou 120. Tinha um 10 bem aqui, ó. Não ficou 12, ficou 120. Do zero bem aqui. Não esquecer, né? Dá 2040. Então tá aqui, ó, 2040. Perfeito.
Pronto, então assim você faz o cálculo, certo? Sem precisar da calculadora. Encontramos a massa, essa daqui é o 100%. Agora a gente vai ter que encontrar os 20%, né? Os 20% disso daqui. Aí a gente bota 20%, pode usar a regra de 3 também se quiser, né? 2040 equivale a 100%. O 20% vai ser o Y. Aí, fazendo a regra de 3, o Y vai ser igual aos 20%, né, de 2040 dividido por 100, né, no caso, tá bom? Então, fica aí 20 vezes 2040 dividido por 100. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso cortar esse zero com esse zero, eu posso cortar esse zero com esse zero. Então, fica 2 vezes 204. 2 vezes 204 dá igual a 408 gramas de NH3. Então, esse é os 20%. Pera, pensei que fosse outra coisa. Dá 48, isso. Não, 408. 2 vezes 204 dá 408. Até o professor tá perdido, misericórdia. Muito número, né? Não, mas tô não, já me encontrei. Só me perdi ali. Buguei minha mente no 12 vezes 17. Eu buguei a mente no 12 vezes 17. Ficou doido? Ficou? Deu para entender? Querem que eu repita? Não, professor, tá ótimo. Preciso repetir mais não. Deu para entender, né? Pronto. Então, toda vida que a gente for fazer o cálculo estequiométrico, a gente vai usar a regra de 3. Regra de 3, a gente vai usar direto, regra de 3, regra de 3, regra de 3. E para facilitar quando vocês forem fazer, repito sim, pronto. Para facilitar quando vocês forem fazer provas em vestibulares, que não tem, isso é o 20% de 2040. Perfeito, tem que tirar o 20% de 2040. E para facilitar nos cálculos, quando não tiver a calculadora, a gente pode fazer isso aqui que eu estou tentando explicar para vocês, né? Usar a matemática a nosso favor. Então, eu vou repetir aqui o final, ó. No finalzinho, o que foi que ficou na regra de 3? Ó? Ficou ó, o 2040 vezes o 20 dividido ou igual ao y vezes o 100. Fazendo a regra de 3, vai ficar o y é igual a 20 vezes 2040, está aqui, né? 20 vezes 2040, dividido por 100, que seria 20% de 2040. Entendeu? Ah, professor, não quero fazer regra de 3, só quero botar 20% de 2040. Você bota 20 sobre 100 vezes 2040. Aí, para facilitar, eu cortei ó, o zero do 20 com o zero do 100. Um zero do 2040 com o zero do 100. E aí ficou 2 vezes 204. 2 vezes 204 é 408 gramas de NH3, certo? Estou explicando aqui como resolver esse cálculo. Professor, eu quero cortar esse zero bem aqui do meio. Ó. Faça isso não, pelo amor de Deus. O professor de matemática ia ficar com... Ia cortar os pulsos esse negócio desse. Você cortar esse zero aqui do meio do 2040 com o do 100. Não existe isso, não. Tranquilo? Pode passar para a última? Para nós encerrar. Ficou alguma dúvida? Ficou não, tá perfeito. Tá ótimo, cara. Ô, coisa boa. Professor, Oi. antes do senhor terminar, né, de explicar a questão 3 e de encerrar a aula, por favor, explica a questão da atividade. Se não for pedir. Pronto, vou explicar, tá no final. Depois da 3 tem a explicação da atividade. Viu? Atividade tá bem facinho, bem facinho.
O que é isso que está acontecendo aí? Explosão do quê, menino? É porque o Anderson tá com o telefone carregando e assistindo a aula e tá dizendo que vai explodir. O Vai telefone não. Bota o ventilador perto. Pronto, questão 3. Que massa de óxido de cálcio, CaO, podemos obter pela decomposição térmica de 250 gramas de carbonato de cálcio? Então, a pergunta qual é? Está bem no começo. Ó. Que massa de óxido de cálcio? Pela decomposição de 250 gramas de carbonato de cálcio, com grau de pureza igual a 80%. Agora, vamos entender aqui, ó. Na outra questão, era para a gente calcular a quantidade, né, de amônia produzida, e depois de calcularmos a quantidade de amônia produzida, a gente ia tirar 20% desse valor. Nessa questão, está dizendo que a substância não está pura, o reagente. Ele tem grau de pureza 80%. Se tem grau de pureza 80%, só 80% vai reagir. Então, nós temos que tirar o 80% da quantidade dele antes de fazermos o cálculo da regra de 3 para encontrar a massa de óxido de cálcio. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Cadê vocês? Cuida, tio. Tá tranquilo. Tá, né? Pronto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar 80% de quanto? Quem que poderia me dizer? A gente vai tirar 80% de... Hein? 80% de... Qual é o valor? Não, 200 não. É de 100, né, não? Não. De 80. 250, perfeito. 250, Ellen. 250. Por que é 250? Porque é a quantidade de carbonato de cálcio que eu tenho. Aí, vocês podem escolher. Pode fazer por regra de 3, que é assim, né? Do jeito que eu coloquei aqui, ó. Ou pode tirar, né? Tranquilaço, ó. X é igual 80% de 250. Aí eu posso cortar esse zero com esse zero com esse zero. Aí fica 8 vezes 25. 8 vezes 25 dá igual a 200 gramas. Entendido? Pronto, né, Ian? Feito isso, agora eu vou usar o 250 mais não. Vou usar 200 gramas, que é a quantidade que eu tenho, que é 8%. Aí eu vou fazer a relação entre as duas substâncias. Quais são as duas substâncias? Ele quer saber a massa de óxido de cálcio. Então, está aqui na reação ao óxido de cálcio, que é produzido utilizando o carbonato de cálcio. Está aqui o carbonato de cálcio. E aí ele dá as massas molares de cada um. O carbonato de cálcio, a massa molar dele é 100. Então, vai ser 1 vezes 100. O óxido de cálcio, a massa molar dele é 56. Então, vai ser 1 vezes 56. E aí eu pego o meu 200, que eu encontrei, que é o 80% de pureza do carbonato de cálcio, e boto embaixo do 1 vezes 100. E aí eu faço a regrinha de 3 mais uma vez, que é o que eu sempre faço, né? Então vai ficar, ó, 200x vai ser igual a 200 vezes 1 vezes 56, dividido por 1 vezes 100. Ou seja, desse jeito aqui, ó. Aí dá para me simplificar,
dá para me simplificar, ó, cortar esse zero com esse zero com esse zero, e aí vai ficar, ó, 2 vezes 1, que é 2, vezes 56, que dá 112, dividido por 1, que é o próprio 112 gramas de óxido de cálcio. Tem que montar a regra de 3 toda a vida. É. A Karina aí tá desenrolando tudo. Se alguém tiver dúvida, a Karina é monitora, vou botar ela como monitora. Karina e Aiele. Alguma dúvida? Tá show, né? Pronto, é só prática, viu, pessoal? Prática. E a questão dos cálculos também é só prática. Quando você vai resolvendo questão, você vai desenrolando, você vai aprendendo. Então, vamos lá. O que eu passei para vocês de atividade? De atividade para você, eu passei uma pesquisa, certo? Para a realização do cálculo estequiométrico, devemos utilizar os coeficientes ajustados após a realização do balanceamento das equações químicas. Esses coeficientes são encontrados com base na Lei de Conservação da Massa. Lei de Conservação da Massa. Natureza nada se cria, tudo se transforma. De Lavoisier. E na Lei das Proporções Constantes de Proust. Diante disso, pesquise e discorra sucintamente sobre a vida e descoberta de Antoine Laurent Lavoisier. E aí vocês vão usar a criatividade para a realização dessa atividade. Então, vocês vão fazer uma biografia, né? Vocês podem fazer desse estilo aqui, ó. Descrever como foi a vida dele, a descoberta dele. Vocês podem fazer uma linha do tempo, ó, igual essa, ó, colocar a data que foi que ele descobriu, quando foi que ele nasceu, tudo da vida dele. Vocês podem fazer um cordel, vocês podem desenhar, pode ficar à vontade, usa a criatividade, tá bom? Agradeço a todos pela atenção. Se tiver alguma dúvida, agora é a hora.